Esse ano de 2025 foi muito difícil mesmo. Tiveram muitas coisas que eu fiz que deram errado. E apesar de ter me esforçado muito, tudo que eu tentava parecia que eu não saía do lugar. Parecia que eu estava numa maratona, eu estava correndo um monte, e eu olhava pra frente, estava todo mundo na minha frente, eu olhava pra trás e eu era a única que estava naquele local. Então, foi um ano muito complexo, realmente. Eu vou fazer uma análise dele agora pra vocês, pra que em 2026 nem eu, nem vocês cometam o mesmo erro. Porque eu vou falar pra vocês assim, é um erro. Na verdade, foram vários erros, né? Mas são erros ali que eles já começam em janeiro. E como janeiro já tá chegando, eu achei muito legal compartilhar isso com vocês, pra que vocês não caiam na mesma armadilha. Porque, assim, vou falar muito sinceramente que custou muito meu ano de 2025, tá? O ano de 2025 realmente não foi fácil, eu não tô nem brincando quando eu digo isso, assim. Então, bora nessa que eu vou agora contar pra vocês o que eu fiz de errado, como resolver e o que eu poderia ter feito e o que eu fiz pra conseguir recuperar o ano de 2025 ali no finalzinho. Bem, antes de tudo, eu quero me apresentar. Meu nome é Cecília e esse aqui é o meu canal no YouTube que eu comecei há pouquinho tempo atrás e a gente tá numa meta de alcançar a oportunidade de monetizar o canal, né? Então, alcançar ali as 4.000 horas assistidas e os 1.000 inscritos. Então, se você puder se inscrever pra me ajudar nesse objetivo, eu ficaria muito feliz. Agora, pro vídeo, tenho que dar um contexto pra vocês, sinceramente. Ó, o ano de 2024 também não foi fácil. Assim, nenhum ano é fácil, né? Tudo bem, a gente passa por desafios normal. Não é sobre isso que eu quero falar em 2025, mas calma aí. Em 2024, eu consegui fazer o meu sonho de vida até então, que era fazer um intercâmbio. Eu fui pra Nova Zelândia e eu fiz um intercâmbio na Nova Zelândia, de high school, né, de ensino médio. Foi incrível, tá? Foram 6 meses, assim, que eu vi muita coisa diferente, conheci muitas pessoas diferentes de vários países. Inclusive, eu acho que eu nem fiz nenhuma amizade com gente lá da Nova Zelândia. Eu fiz mais amizade com pessoas de outros países. Tá tudo bem, né? Enfim, foi muita loucura, foi muita coisa acontecendo. Só que não foi exatamente fácil, tá? Assim, foi bem desgastante. Eu sou muito apegada à minha família e eu senti muita falta deles, assim, de chorar muito. Enfim, foi muito desgastante. Eu acabei voltando pra casa, acho que 2 semanas antes do meu intercâmbio acabar, porque eu já não tava mais aguentando. Eu quase entrei em depressão. Beleza. Quando eu voltei pra cá, eu tava na metade do meu terceirão. Agora eu tô no primeiro ano de faculdade, mas eu tava na metade do meu terceirão. E eu já tinha perdido, né, metade do meu terceirão estudando num país onde o sistema educacional é completamente diferente daqui. Então não é como se eu tivesse utilizado muitas coisas que eu aprendi lá, aqui no sistema educacional do Brasil, né? Nesse processo, eu me desgastei muito, tendo que estudar muito, fazendo várias aulas particulares, estudando o dobro de que outras pessoas tinham que estudar, e me frustrando muito, porque não é muito assim que funciona, né? Já é difícil um terceirão, imagina um terceirão tendo que recuperar coisas que você perdeu de metade dele. Não foi fácil, eu me desanimei muitas vezes, mas eu consegui no final, tanto que eu passei em todas as opções que eu tinha de faculdade. Eu passei em administração pública e em administração geral, né, normal, só que eu ainda passei, tipo, em todas as coisas que eu me inscrevi. Por exemplo, eu me inscrevi pelo Enem, me inscrevi pelo vestibular normal, passei pelos dois. Passei em tudo. Fui muito bem de verdade. Beleza. Quando eu entrei esse ano, né, em 2025, logo ali em dezembro, janeiro, né, final de dezembro de 2024 e início de janeiro desse ano, eu estava exausta, exausta. Eu tava, tipo assim, burnout. Eu não aguentava mais. Eu tava, gente, não aguento mais de verdade, sério. Eu tinha estudado um monte, eu tinha passado por coisas emocionais muito fortes no ano. E não foi fácil. E eu batalhei muito contra isso, né? Mas beleza. Quando eu entrei em 2025, eu já não tava muito feliz ali com a minha posição atual. Eu tava, enfim, desgastada, triste, exausta. Os meus amigos foram viajar, eu quase não saí com ninguém. E eu já me desanimei ali no início do ano já. Enquanto várias pessoas estavam falando, 2025 vai ser meu ano. Eu tava, nossa, só queria que acabasse esse também. E foi ali o janeiro inteiro, foi assim, sabe? Eu saí com meu namorado, saí com os meus amigos um pouco. Só que ainda assim eu não tava animada fazendo aquilo. Eu fiz alguns objetivos, só que nenhum dos objetivos que eu coloquei eram, tipo, objetivos de verdade que eu tinha, sabe? E vou falar uma coisa, que no início de janeiro eu ainda tava um pouco desanimada, porque eu não tinha passado ainda nas faculdades todas, tipo, ainda não tinha saído todos os resultados. E eu tava um pouco desanimada ainda por causa disso, enfim, não foi um janeiro fácil. E como eu tava completamente exausta, ao invés de eu tentar tratar essa exaustão e tentar colocar ali prioridades pequenas e coisas, né, pontos bem diretos que eu quisesse cumprir esse ano, eu fiquei meio que
tiptoeing around. Meio... Ai, não sei nem falar isso em português. Enfim, não fui direto ao ponto. Fiquei ali rodando, não sei o que eu quero fazer, não sei quais são os meus objetivos, não tinha ainda passado na faculdade, então eu fiquei, se eu passar eu faço isso, se eu não passar eu faço aquilo. E acabou que janeiro foi meio que um mês perdido pra mim, porque eu não fiz nada demais. Fevereiro e março foram um mês que eu ainda estava um pouco de férias, porque minhas aulas esse ano, elas começaram dia 6 de março, né, de 2025, na faculdade. Então, assim, eu tive bastante tempo de férias, eu tive de 6 de dezembro do ano passado até 6 de março desse ano, né, que ainda é 2025. Eu tô vivendo lá em 2026 esse ano já. Mas enfim. E por conta disso, realmente não foi fácil e eu me desgastei muito tentando fazer um milhão de coisas diferentes, tentando colocar várias prioridadezinhas bestas, tanto que eu não parei no começo do ano e pensei, o que eu realmente quero fazer? O que eu realmente quero pra minha vida esse ano? Eu não fiz isso. E por conta de eu não ter feito isso, foi um ano muito complexo, assim, realmente não foi fácil. Eu não me ajudei muito. Passei o ano inteiro meio que entrando e saindo de um método de produtividade, entrando e saindo da disciplina, entrando e saindo da constância, sem nunca realmente parar e falar, eu quero fazer isso aqui. Fiz o primeiro semestre de faculdade, foi legal, só que eu comecei a perceber logo no primeiro semestre já que não é isso que eu quero pra minha vida. Entrei no segundo semestre já assim, não tô gostando, meio desanimada. Tanto que no segundo semestre eu tava tão exausta que eu não consegui nem fazer todas as matérias que eu precisava fazer. Na faculdade, normalmente a gente tem ali umas 6 matérias. É o normal. Depende, assim, o curso da minha amiga, o primeiro semestre só tinha 4 matérias. O meu curso, ele tinha 8 matérias. E eu tenho aula de segunda a sábado. Então é um curso, assim, que apesar de ele não ser muito difícil, a administração pública não é muito difícil, é um curso que ele é muito extenso. Tem muita coisa pra estudar, tem muita coisa pra fazer, tem muitas atividades pra fazer. E não é fácil, sabe? Tipo, nunca que vai ser fácil uma faculdade, né? Beleza, não é fácil. E por conta disso, eu me desanimei também, né? Óbvio, eu já tava exausta, fiquei mais exausta ainda, principalmente quando eu percebi que não era isso que eu queria pra minha vida. E o segundo semestre eu não consegui nem pegar todas as matérias. Eu tinha 8 no primeiro semestre, no segundo eu teria 7, eu acho, ou 6, e eu acabei fazendo 4 matérias só. E já foi bem cansativo pra mim. E eu acabei focando em outras coisas, fazendo várias coisas de hobby. Acabou que não foi um ano muito trabalhoso, eu não fiz muitas coisas que eu quisesse, sabe? Eu não fiz, eu quero esse objetivo, fui lá e fiz. Nos outros anos, eu sempre tinha um objetivo em mente, eu sempre cumpria ele. Esse ano foi um pouco falho nesse sentido, sabe? Então, o que eu fiz? No final do ano, faz uns 2 meses, acho que quando eu gravei o primeiro vídeo pra esse canal, eu coloquei na minha cabeça que eu queria viralizar o meu conteúdo aqui. Eu queria alcançar 1.000 seguidores e 4.000 horas assistidas. Eu ainda não alcancei, mas eu acredito que eu vou alcançar. E nesse processo, eu defini várias metas claras pra mim e eu comecei a perseguir essas metas. Então, no final do ano, eu tive uma grande mudada na minha vida. Óbvio que não foi uma coisa assim que, em 2 meses eu alcancei, sei lá, 100.000 seguidores. Não, poderia ser, mas não foi. Mas eu tive um grande crescimento pessoal e aprendi muitas coisas sobre mim. O que eu fiz foi justamente ter analisado meu ano, ter visto o que eu fiz de errado e logo no final do ano já poder parar e perceber, tipo, fiz isso de errado, que eu vou mudar até o final do ano. Porque a maioria das pessoas, elas esperam até o novo ano começar, até uma segunda-feira chegar pra começar, né? Só que eu não tenho esse hábito ruim, que é um péssimo hábito, inclusive. Eu olhei, vi o que eu tinha feito de errado e falei, vou mudar isso até o final do ano, pra que em 2026 seja um ano mais tranquilo e seja um ano de início realmente dos meus objetivos. Eu não sei se vocês têm conhecimento de numerologia, mas eu quero muito fazer um vídeo sobre isso. Que é assim, ó, a numerologia do ano 2026 é o 1. E o número 1 é um número de recomeço. É um número de começo e recomeço. É um número que dá oportunidade pra você renascer, entre aspas, pra você começar novos objetivos. E esse ano, normalmente, tem uma energia muito forte pro recomeço. E essa energia muito forte, ela te impulsiona pra você conseguir alcançar os seus objetivos. Eu preparei 2 meses antes do ano de 2026 começar. Eu comecei a preparar o meu ground. Comecei a preparar ali minha terrinha, né? Colocar a aguinha, colocar as sementinhas pra elas começarem a nascer em 2026. Porque a gente sempre deixa pra depois o que a gente pode fazer hoje. E não façam isso, por favor, que é a pior coisa que vocês poderiam fazer. Eu já fiz isso, né? Obviamente, todo mundo já fez isso. E é muito complexo, assim, porque estraga as nossas oportunidades, muitas vezes. Quantas oportunidades que você já não perdeu, porque você deixou pra depois o que você poderia ter feito naquela hora, né?
quantas provas você foi mal porque você deixou pra estudar na última hora. Enfim, são várias coisas que acontecem na nossa vida que a gente poderia ter ido melhor se a gente tivesse começado a se preparar antes. Que foi o que eu comecei a fazer pra 2026. Em 2025, eu não me preparei nada. Eu não fiz nenhum vision board em 2024. Eu não escrevi minhas metas. Eu só comecei o ano completamente aérea, completamente assim, sem ligar pras coisas. E foi um ano muito complexo pra mim, foi um ano muito de muita perda. Óbvio que isso também tem relação com a numerologia, que eu também quero fazer um vídeo sobre isso, como eu já falei. A numerologia do ano de 2025 é o 9, é a finalização das coisas da vida. Foi uma finalização pra mim, realmente, foi uma finalização ali da minha época de adolescente. Tenho 18 anos, não sei se vocês sabem, mas eu tenho 18 anos e foi, assim, um ano muito de acabar com algumas amizades da escola, de ver oportunidades novas e ver o que eu não gosto mais da minha vida, de perceber coisas sobre mim mesma que mudaram, assim, a minha concepção de mim mesma. E é óbvio que poderia ter sido um ano muito melhor, mas eu, assim, sou grata por ele porque ele me proporcionou muito aprendizado. Só que eu não quero que 2026 seja um ano assim tão perdido quanto 2025 foi, obviamente, né? Quero que 2026 seja um ano com muita, muita, muita oportunidade de crescimento. Quero que seja um ano realmente em que eu consiga, ó, quero fazer isso aqui, vou lá e faço. Ponto final. E eu realmente acho que eu vou conseguir. Então eu queria que vocês viessem comigo nessa jornada em 2026, para que a gente mude completamente a nossa vida, para que a gente melhore completamente a nossa vida, porque a gente tem um potencial gigantesco. Se vocês soubessem o potencial que o cérebro de vocês tem, vocês ficariam chocados. Eu não tô nem brincando. Se vocês soubessem o potencial simplesmente que a vida de vocês tem pra tomar um rumo completamente diferente, vocês ficariam chocados e ficariam tristes de não saber isso antes. E eu quero muito que vocês mudem a vida de vocês. Porque não dá mais pra gente, em pleno 2026, ter pessoas que estão passando por tanta dificuldade. Ter pessoas que não estão alcançando os seus sonhos. Porque vocês vão conseguir alcançar o sonho de vocês. Tem vários métodos pra vocês alcançarem o sonho de vocês. Não é por falta de métodos conhecidos. É por falta de conhecimento de vocês. Então, se vocês quiserem me acompanhar nessa jornada de 2026 pra eu mudar minha vida completamente, eu tenho certeza que a vida de vocês não vai mais ser a mesma. E é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Um beijo.